Liturgia das Horas, Ofício das Leituras, terça-feira, segunda semana da Páscoa, dia 14 de abril de 2026. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo invitatório. Abri os meus olhos, os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Salmo 99. Alegria dos que entram no templo. O Senhor ordena aos que foram salvos que cantem um hino de vitória. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria e de ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, em seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graça, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Hino. Eis o dia de Deus verdadeiro, no clarão de luz santa banhado. Nele o sangue do novo Cordeiro apagou deste mundo o pecado. Deu a fé novamente aos perdidos, deu aos cegos de novo a visão. Quem não há de perder todo medo, vendo o céu ser aberto ao ladrão? Eis o fato que aos anjos assombra, ver o Cristo na cruz como réu, e o ladrão que com ele padeceu, conquistar a coroa do céu. Admirável profundo mistério, lava a carne da carne a fraqueza, e tirando os pecados do mundo, restitui-lhe a antiga nobreza. O que pode existir mais sublime que o pecado à procura da graça, que da morte nascer vida nova, e um amor que aos temores desfaz? Ó Jesus dos fiéis corações, sede eterna alegria pascal, congregai os nascidos da graça pelo vosso triunfo imortal. Glória a vós que vencestes a morte, brilhais com o Pai sumo bem, no esplendor coruscante do Espírito pelos séculos eternos. Amém. Salmodia, Salmo 36. O destino dos maus e dos bons. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Antífona. Confia ao Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Aleluia. Não te irrites com as obras dos malvados, nem invejes as pessoas desonestas. Eles murcham tão depressa como a grama, como a erva verdejante secarão. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Repousa no Senhor e espera nele. Não cobices a fortuna desonesta, nem invejes quem vai bem na sua vida, mas oprime os pequeninos e os humildes. Acalma a ira e depõe o teu furor. Não te irrites, pois seriam um mal a mais, porque serão exterminados os perversos, e os que esperam no Senhor terão a terra. Mais um pouco, e já os ímpios não existem. Se procura seu lugar, não o acharás. Mas os mansos herdarão a nova terra, e nela gozarão de imensa paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confia ao Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Aleluia. Parte 2, Antífona. Afaste do mal e faz o bem, pois a força do homem justo é o Senhor. Aleluia. O pecador ama cilada contra o justo e ameaçando range os dentes contra ele, mas o Senhor zomba do ímpio e ri-se dele, porque sabe que o seu dia vai chegar. Os ímpios já retesam os seus arcos e tiram sua espada da manhã, para bater os infelizes e os pequenos e matar os que estão no bom caminho. Mas sua espada há de ferir seus corações e seus arcos hão de ser despedaçados. Os poucos bens do homem justo valem mais do que a fortuna fabulosa dos iníquos, pois os braços dos malvados vão quebrar-se, mas os justos é o Senhor que os sustenta. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados. Mas os ímpios com certeza morrerão, perecerão os inimigos do Senhor, como as flores das campinas secarão, e sumirão como a fumaça pelos ares. O ímpio pede emprestado e não devolve, mas o justo é generoso e dá esmola. Os que Deus abençoar terão a terra, os que amaldiçoar se perderão. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam.
Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. Já fui jovem e sou hoje um ancião. Mas nunca vi um homem justo abandonado, nem seus filhos mendigando o próprio pão. Pode sempre prestar e ter piedade, seus descendentes hão de ser abençoados. Afaste-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. Mas os justos herdarão a nova terra, e nela habitarão eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Afaste do mal e faz o bem, pois a força do homem justo é o Senhor. Aleluia. Parte 3, antífona. Confie em Deus e segue sempre seus caminhos. Aleluia. O justo tem nos lábios o que é sábio, sua língua tem palavras de justiça, traz a aliança do seu Deus no coração, e seus passos não vacilam no caminho. O ímpio fica à espreita do homem justo, estudando de que modo o matará. Mas o Senhor não o entrega em suas mãos, nem o condena quando vai a julgamento. Confie em Deus e segue sempre seus caminhos. Ele haverá de te exaltar e engrandecer. Possuirás a nova terra por herança e assistirá à perdição dos malfeitores. Eu vi o ímpio levantar-se com soberba, elevar-se como um cedro exuberante. Depois passei por lá e já não era. Procurei o seu lugar e não o achei. Observa bem o homem justo e honesto. Quem ama a paz terá bendita descendência, mas os ímpios serão todos destruídos e a sua descendência exterminada. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confie em Deus e segue sempre os seus caminhos. Aleluia. Ressurgindo dentre os mortos, Jesus Cristo já não morre. Aleluia. E a morte não tem mais nenhum domínio sobre ele. Aleluia. Primeira leitura do livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 11, às igrejas de Éfeso e de Esmirna. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Assim fala aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, colocastes à prova alguns que se diziam apóstolos e descobriste que não eram apóstolos, mas mentirosos. És perseverante, sofreste por causa do meu nome, não desanimaste. Todavia há uma coisa que eu reprovo, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Converte-te e volta à tua prática inicial. Se, pelo contrário, não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tens isto: detestas a prática dos nicolaítas, a qual também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna. Assim fala o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação e tua pobreza. Contudo és rico. Também sei que alguns dos que se dizem judeus andaram falando mal. Na realidade, eles não são judeus, mas sim uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do sofrimento que vai chegar. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão. Assim sereis colocados à prova. Conhecereis tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei como prêmio a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor ficará livre da segunda morte. O vencedor ficará livre da segunda morte. Responsório, Apocalipse 2, Eclesiástico 4. Permanece fiel até a morte, a coroa da vida eu te darei. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Aleluia. Combate até a morte em defesa da justiça, e Deus combaterá por ti teus inimigos. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Aleluia. Segunda leitura dos livros Anônimo, de São Fulgêncio, bispo de Ruspe, século VI. O sacramento da unidade da caridade. A edificação espiritual do corpo de Cristo realiza-se na caridade, segundo as palavras de São Pedro. Como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essa edificação espiritual atinge sua maior eficácia no momento em que o próprio corpo do Senhor, que é a Igreja, no sacramento do pão e do cálice, oferece o corpo e o sangue de Cristo. O cálice que bebemos é a comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo.
porque não há um só pão, porque, ao contrário, porque há um só pão, nós podemos participar desse único pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Por isso pedimos que a mesma graça que faz da igreja o corpo de Cristo, faça com que todos os membros unidos pelos laços da caridade perseverem firmemente na unidade do corpo. E com razão suplicamos que isso se realize em nós pelo dom daquele Espírito que é ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. Porque sendo a Santíssima Trindade na unidade de natureza, igualdade e amor, o único e verdadeiro Deus, é unânime a ação das três pessoas divinas na obra santificadora daquele que adota como filhos. Eis porque está escrito: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. O Espírito Santo, que é a unidade do Pai e do Filho, realiza agora naqueles a quem concedeu a graça da adoção divina. Transformação idêntica que realizou naqueles que receberam o mesmo Espírito, conforme lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Atos 4:32. Quem fez dessa multidão, dos que creram em Deus, um só coração e uma só alma, foi aquele Espírito que é a unidade do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é um só Deus. Por isso o apóstolo exorta a conservarmos com toda solicitude esta unidade do Espírito no vínculo da paz, quando diz aos Efésios: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Deus, com efeito, enquanto conserva na Igreja o amor que ela recebeu pelo Espírito Santo, transforma-a num sacrifício agradável a seus olhos, de modo que, recebendo continuamente esse dom da caridade espiritual, a Igreja possa sempre se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Responsório João 17. Eu te peço por aqueles que por eles hão de crer, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu estou em ti, para que eles sejam um como nós o somos, Pai. Aleluia. Como ao mundo me enviastes, também eu os enviei, para que eles sejam um como nós o somos, Pai. Aleluia. E passamos agora para a leitura do Evangelho, de acordo com as instruções da leitura privada da Liturgia das Horas. Então, nós vamos aqui para a aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado para que quem crer possua a vida eterna. Evangelho: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu ao céu, o Filho do Homem. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, 7b a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos aquilo que sabemos, e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, na sequência, essa mesma instrução nos diz que precisamos rezar o Te Deum, também chamado A Vós, ó Deus. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes, sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória, a vós celebra o coro glorioso dos apóstolos, vos louva dos profetas a nobre multidão e o glorioso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ao Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ao Cristo, Rei da Glória, do Pai eterno Filho, nasceste de uma virgem a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno.
sentar-se à direita de Deus, do Pai, na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso, fazendo ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Voltamos agora para a oração final do ofício das leituras. Oração. Fazendo-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.